Então, boa noite a todos. Dando continuidade na nossa sequência de lives que o Grupo PET está fazendo, que serão 4 semanas. Hoje é a segunda semana que está participando, que a gente está fazendo. Te agradece a participação de todos, a disponibilidade do pessoal que vai palestrar hoje por terem feito um planejamento para passar um conteúdo sobre um assunto para vocês. A gente pede que avisa que a palestra será gravada, então quem puder não, a gente pede que deixe o microfone e a câmera desligada para facilitar. Se tiver algum problema de som, alguma coisa, é só colocar no chat aí que a gente vai estar olhando. E também, qualquer dúvida pode ir fazendo, que no final a gente lê elas. Não precisa fazer só no final, pode fazer durante a live, que às vezes a gente esquece. E então agradecer a presença de cada um. Hoje a gente vai falar sobre, nós palestrando, falar sobre cultivo do capim-sudão, potencialidades e resultados. Hoje a palestra será com 3 integrantes do Grupo PET. Eu vou ler um pouco de cada um, dizendo um pouco do que eles vêm fazendo, como foi a formação deles. E a gente está tentando gravar essa palestra e postar no Instagram. A gente ainda não achou um meio de fazer isso, mas a gente vai tentar fazer para disponibilizar lá para vocês. E ao final da palestra vai ser exposto uma lista para adicionar o nome de vocês para ganhar o certificado, uma lista de presença. Ao final da palestra vai ser colocado aqui no chat um link para poder preencher a lista. Então, hoje a palestra vai iniciar com o Guilherme Schmidt. Ele é técnico em agropecuária, formado pelo Instituto Federal Farroupilha de Alegrete. Hoje ele está no 2º semestre. Ele é integrante do Grupo PET desde o ano passado. E ele no momento vai falar sobre as características do capim-sudão e a implantabilidade da cultura. Depois do Guilherme vai ser a Shirley, que é graduando do 7º semestre de agronomia. Ela é bolsista do Grupo PET já faz 2 anos. E também ela faz parte do grupo de pesquisa em manejo agropecuário integrado e sustentável em áreas de terras baixas. E a Shirley vai falar sobre o manejo pós-semeadura. E por último, aí vai ser o Lucas Santos da Silva, que é acadêmico de agronomia do 9º semestre. Ele também é formado em técnico agrícola pelo Instituto Federal Farroupilha também de Alegrete, e ele faz parte do grupo de pesquisa em solos. E ele vai falar sobre resultados de experimento, exemplo prático de propriedade do cultivo de capim-sudão, e vai também fazer uma análise econômica financeira do cultivo do capim-sudão. Então, eu peço que qualquer dúvida é só enviar aqui para nós, que eles vão estar respondendo ao final da palestra. Então, agora eu passo a palavra para o Guilherme e seja bem-vindo. Então, boa noite a todos. Obrigado, Carlos, pela apresentação de todos nós. Meu nome é Guilherme Schmidt, como o Carlos tinha comentado. Sou bolsista do PET Agronomia. E junto com o Lucas Silva e a Shirley Friedrich, vamos falar sobre o cultivo do capim-sudão e as potencialidades e seus resultados. Vou começar falando um pouco sobre a botânica dele. A cultivar foi desenvolvida com base no processo de seleção natural do material genético do capim-sudão comum, o sorgo sudanense, utilizado no estado do Rio Grande do Sul. Foram selecionados os materiais com maior produção, mas também os mais rústicos e com alto perfilhamento. O capim-sudão BRS estribo, que foi utilizado nos nossos experimentos, é uma forrageira de clima tropical, anual, de hábito ereto, porte alto, sendo atóxica
aos animais em qualquer estágio de desenvolvimento. Isso é uma vantagem dele, no caso, em relação às outras forrageiras, que algumas possuem toxidez em alguns estágios do seu cultivo. O seu caule é cilíndrico, sedoso e relativamente fino, de onde se desenrolam as folhas normalmente estreitas, que é uma das principais características. Seu sistema radicular é bastante agressivo, raízes longas, finas, e fibrosas, desculpe, alcançando mais de 2 metros de comprimento. O peso de 1.000 sementes varia de 10 a 15 gramas, então é uma semente bastante pequena. Falando um pouco sobre o clima que ele se desenvolve. Em temperaturas na faixa de 25 a 30 graus, seria basicamente a primavera, um pouco da primavera, e o verão dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Com no mínimo de 15 graus, no caso. O pH de 4,5 a 8,2, apresenta bastante tolerância à deficiência hídrica. Então, nos anos que você passou, ele se implantaria bem. Se adapta a vários tipos de solos. E, como eu já falei, bem adaptado ao Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Alguns dos seus aspectos produtivos mostra-se mais flexível, com as possibilidades sobre o pastejo contínuo ou intermitente, sendo um ponto marcante associado ao seu ciclo mais longo e à produtividade. Vou falar depois sobre o seu ciclo, que é bastante longo, né? E daí, com isso, é uma cultivar que deve ser implantada, não, aconselha-se a ser implantada, por esses motivos. Aqui tem a tabela que mostra a matéria seca, matéria orgânica e a proteína bruta. Passando, então, para o ciclo. É bastante longo. Pode-se iniciar no mês de setembro, e ele segue sendo produtivo até o mês de abril e início de maio, que é onde começa a perder a sua potência. Em média de 200 dias, o seu ciclo produtivo. E passando um pouco sobre os processos de implantação. Primeiro de tudo, recomendo-se fazer uma análise de solo, que é a primeira etapa a ser realizada. Com ela é possível avaliar a fertilidade do solo e fazer a correta recomendação de calagem e adubação, consequentemente. Depois, a correção do solo com a calagem, recomendo realizar 3 meses antes da semeadura da espécie forrageira, visando o tempo do calcário reagir no perfil do solo. Então, com isso, eu recomendo o produtor ter um bom planejamento, como se vai ser preciso na sua área fazer o uso da calagem, recomendo ele fazer essa análise de solo bem antes, para dar tempo de o calcário reagir e depois da semeadura, o capim ficar no bom solo. A correção do solo com adubação, que também é influenciada pela análise do solo, que pode ser dividida em 2 etapas, na adubação de base, que é antes ou na hora da semeadura, que vai dar aquele primeiro aporte nutricional para a planta. E a adubação da cobertura, que é feita depois, quando ocorrem os cortes ou os pastejos, com o objetivo de recuperação da espécie. O preparo do solo pode ser feito em 3 sistemas de cultivo: o cultivo convencional, o cultivo direto e o cultivo mínimo. Sendo o cultivo convencional aquele que é o mais comum, mas que vem perdendo os produtores estão deixando de fazer pelo seu risco de processos erosivos, que ele tem todo um preparo do solo
com grades e arados, que daí o solo fica muito mais exposto às chuvas, às erosões superficiais, que vai perder todo aquele adubo que ele anteriormente poderia ter colocado. O cultivo direto, que é pela semeadura direta da forragem sobre a palhada, presente na superfície do solo, caso na outra cultura anterior que poderia ter. E o cultivo mínimo, que é o que ocorre o menor revolvimento do solo possível. No máximo, uma gradagem, daí se vai fazer a implantação com semeadura lanço, recomenda-se fazer uma compactação com rolo compactador para a semente não ficar exposta, ou com semeadura em linha, fazer um modo para tapar a semente. A época de semeadura, como tinha comentado, pode ser iniciar em setembro, outubro, até fevereiro. Desde que a época que vai ser implantada respeite a temperatura do solo superior a 18 graus, para que se obtenha uma boa uniformidade da emergência das plantas. Temperaturas inferiores a 10 graus, o crescimento vegetativo do capim-sudão é pequeno ou nulo, então não é aconselhável fazer isso. E é uma emergência, se tiver um excesso de água, mais que 4 dias, logo após a semeadura, diminui a germinação em pelo menos 30%. Então, na hora de fazer a implantação, é bom estar de olho na previsão do tempo, se não vai chover muito, porque senão pode complicar na emergência das plantas. A densidade de semeadura em linha, recomenda-se 25 kg de sementes por hectare, e a lanço aumentar cerca de 30% a 40% da quantidade de sementes utilizadas. A profundidade de semeadura, que não ultrapasse 1 centímetro e a 2. Então, ela não pode ficar muito profunda, como é uma semente pequena, e nem não tão superficial, porque tem o problema de pomas, no caso, vir comer, que pode vai perder a uniformidade da área que foi implantada. Aqui a gente fazendo o experimento ali na área experimental da Unipampa. E no meu caso seria essa a colaboração no momento. Daí passo a palavra a Shirley. Obrigado, Guilherme, pelas palavras sobre a implantação do capim-sudão e as características da cultura. E agora eu vou passar a palavra para a Shirley, e vai falar um pouco sobre como manejar o capim-sudão após a semeadura. Shirley. Boa noite a todos. Minha apresentação está aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo. Certo. Então, para quem não me conhece, eu sou a Shirley. Vou dar continuidade, então, nas apresentações, abordando um pouco do manejo cultural pós-semeadura. Eu vou tratar, então, de questões relacionadas às exigências agroclimáticas, adubação, controle de plantas daninhas, o manejo de altura, métodos de pastejo e sistemas de produção. Iniciando, então, com as exigências agroclimáticas do capim-sudão. Durante o desenvolvimento, o ciclo total da cultura, a necessidade hídrica do capim-sudão vai variar de 350 milímetros a 700 milímetros. Isso vai depender de condições meteorológicas, do manejo de pastejo e da duração do ciclo, além das características de solo da área. A demanda de água do capim-sudão ele vai aumentar com o crescimento da planta. Quando a gente relaciona isso com o manejo, as maiores demandas hídricas elas vão ocorrer, então, no momento de maior área foliar.
Como o Guilherme comentou, o capim-sudão ele apresenta uma resistência ao déficit hídrico, uma tolerância a longos períodos de estiagem, desde que o solo permaneça com uma umidade de no mínimo 20%. Por que isso? Quando a umidade do solo é inferior a 20%, as plantas elas sofrem alterações fisiológicas, como fechamento estomático, e como consequência disso, vai ocorrer a redução do crescimento. Os efeitos da deficiência hídrica, eles podem ser reduzidos com semeaduras em períodos de menor risco de deficiência e com a adoção de práticas que favoreçam o armazenamento de água no solo, como, por exemplo, o plantio direto. Outra alternativa que o produtor pode utilizar é a irrigação. Essa é até uma das linhas de pesquisas futuras que a gente pode realizar, comparando, então, uma produtividade do capim-sudão em sistemas irrigados e não irrigados. Com relação à temperatura, o capim-sudão ele cresce em temperaturas de 11 a 34 graus, como o Guilherme havia dito, só que a gente tem que atentar para as temperaturas amenas, principalmente no desenvolvimento inicial. Se coincidir esse desenvolvimento inicial com temperaturas mais baixas, o crescimento da planta ele vai ser mais lento, né? As implantações mais tardias, então, elas vão acabar coincidindo com temperaturas mais altas, mas, em contrapartida, né, você vai ter um período de utilização menor. Uma vez que né, o ciclo do capim-sudão ele é mais longo que nas demais forrageiras, né, normalmente utilizados, ele pode produzir alimento para os animais até maio e junho. Isso dependendo da ocorrência ou não de geadas. É importante ressaltar, então, a utilização, né, a importância do manejo das plantas também nos períodos de baixas temperaturas. No momento em que as plantas ficam expostas a temperaturas críticas, próximo ao ponto de congelamento, elas passam a sofrer danos foliares letais, inicialmente nas folhas superiores, né? E dependendo da idade do tecido, das condições nutricionais da planta e do tempo de exposição a esse estresse, as plantas podem finalizar o seu ciclo. Passando então para a adubação, as plantas forrageiras, assim, elas precisam ser vistas pelos produtores e pecuaristas como uma cultura que, assim como o arroz, a soja, o milho, ela precisa de adubação e cuidados adequados para se desenvolver e atingir boas produções. Vários estresses, como, por exemplo, a limitação hídrica, aliado a um aporte nutricional ruim, seriam já 2 fatores limitantes para o crescimento da planta. Fora que a planta ela sofre né, a retirada de área foliar pelo animal. Então, como as questões climáticas a gente não pode interferir, como temperatura, por exemplo, o ideal é que a gente, então, proporcione à planta um bom aporte nutricional para que ela tenha toda a sua capacidade de desenvolver seu potencial. A adubação, ela pode se iniciar, então, a adubação de manutenção, ela pode se iniciar, então, a partir do aparecimento de 4 folhas, né, no início do perfilhamento, com uma fonte de nitrogênio, né, que vai, então, auxiliar no crescimento e no perfilhamento das plantas. Durante o ciclo, né, do capim-sudão,
recomenda-se de 3 a 5 aplicações de nitrogênio, podendo essas aplicações serem utilizadas sempre após o pastejo, após a saída dos animais, ou um período entre 30 dias. As doses de nitrogênio, elas podem variar de 23 quilos por hectare a 46 quilos por hectare. Isso vai variar de acordo com a fonte de nitrogênio utilizada e com os custos de operação, levando em consideração a condição de cada propriedade. Bom, isso tudo que eu falei, então, sendo suprida as demandas do capim-sudão quanto à adubação de base e de cobertura, havendo uma boa emergência, com condições climáticas favoráveis, é possível garantir já a realização do pastejo a partir de 30 dias após a semeadura. Passando, então, para o controle de plantas daninhas, esse controle de plantas indesejáveis, né, é uma prática de elevada importância, né, e tem como objetivo, então, evitar as perdas de produção devido à competição por água, nutrientes, e evitar o aumento da infestação na área. O principal manejo, tanto para o capim-sudão quanto para as demais forrageiras, é indispensável, né, a semear em áreas limpas, né, onde não é viável e nem é utilizado, né, manejar plantas daninhas em pós-emergência nesses casos. Manejo pré-emergente com herbicida de ação total, como o glifosato, ou até mesmo uma gradagem, dependendo, né, das condições, né, da propriedade, ela, além, né, já seria o ideal para a implantação do capim-sudão. Além disso, né, o bom aporte nutricional da planta, ela vai auxiliar a planta a ter condições e capacidade de crescer bem, com um arranque inicial adequado para fechar a entrelinha e, então, sombrear, né, o espaço entre as linhas. Por que isso é importante? Porque a maioria das sementes das plantas daninhas, elas são fotoblásticas positivas, ou seja, elas germinam só na presença de luz. Elas precisam da presença de luz para o seu processo de germinação ocorra. Quando ocorre, então, o sombreamento das linhas, há uma grande redução na presença de plantas daninhas nessa área. Outra técnica também seria o plantio direto, né? Que a cobertura do solo, ela teria a mesma função nesse caso. Outra coisa que a gente tem que se atentar é o cultivo continuado de 2, 3 anos ou até mais do capim-sudão e também de outras forrageiras anuais na mesma área. Isso resultará num aumento da presença de plantas indesejáveis, né, principalmente milhã e papã, por exemplo, e podendo tornar mais difícil o seu controle. Nesses casos, então, uma alternativa interessante de ser utilizada é a rotação da área, né, com forrageiras anuais com outras culturas, como, por exemplo, a soja. Né? Tomando esse cuidado, então, adotando esse tipo de manejo de rotação, é possível reduzir os custos de controle das plantas daninhas, além de proporcionar um uso melhor e uma maior produtividade da pastagem. É ideal que faça-se o monitoramento das áreas, principalmente áreas que não têm um histórico de presença de plantas daninhas. Porque a presença de plantas indesejáveis, ela pode ser um indicativo, então, da baixa competitividade da planta ou por um mau manejo. Ou, então, é um indicativo do momento de se realizar a rotação de cultura.
Com relação às pragas, né, tem pouca informação quanto a isso, por serem plantas do gênero sorghum, né, elas têm uma tendência maior a lagartas. O ideal seria utilizar um tratamento de sementes, visando essas pragas iniciais da cultura, como, por exemplo, lagarta-rosca ou pulgão, mas isso, claro que um nível técnico mais alto, né, o que geralmente os produtores não utilizam. Passando, então, para o manejo de altura. Aqui, em lotação intermitente, utiliza-se uma altura de entrada dos animais de 50 a 60 centímetros de altura. Permanecendo os animais, então, nessa área, até o rebaixamento do pasto para cerca de 50%, de 25 a 30 centímetros de altura. Há trabalhos que dizem que fazendo primeiro rebaixamento no primeiro pastejo, até 15 centímetros, a planta vai ter um maior perfilhamento do que se deixasse um resíduo de 25 a 30%. Essa escolha, então, vai depender de cada produtor, né, de frente às suas limitações. Mas o que acontece, então, com o pasto se a gente perdeu o controle da altura da entrada? A participação do como no resíduo vai ser muito grande, o que vai impedir o animal, então, de fazer o rebaixamento das plantas. Em contrapartida, se a gente rebaixar demais esse pasto, além de impactar na velocidade e no vigor da rebrotação, vai comprometer o uso do pasto por maior tempo, né? O que é crítico em um momento caracterizado normalmente por restrição de forragem. Também nesse sentido, né, se o pasto for rebaixado a alturas até 15 centímetros ou menos, e isso coincidir com temperaturas abaixo de 8 graus, provavelmente as plantas vão encerrar seu ciclo. Se a planta tivesse, nessa condição de temperatura, ela tivesse um porte mais elevado, provavelmente ela passaria por esse estresse de forma mais fácil, mais amena. De maneira geral, o capim-sudão ele é rústico ao pisoteio, né? Mas cabe salientar que em períodos longos de chuva, com lotação animal alta, né, na área, o ideal seria aumentar o tamanho dos piquetes para que se evite, então, esse excesso de pisoteamento, mesmo ele sendo mais rústico quanto a isso. Nós temos que nos atentar a indicativos, né? A velocidade e vigor de rebrotação do pasto, ele é reflexo da qualidade do resíduo, né, foliar que foi deixado, da fertilidade e das condições do solo. Se a planta está demorando muito para rebrotar, provavelmente algo não está adequado. Pode ser falta de adubação ou até uma altura adequada do resíduo. Outro indicativo que a gente tem que monitorar é quando tem muito material morto na planta. Isso significa que a forragem ela está produzindo, só que ela não está tendo um consumo eficiente pelos animais. E aqui eu trago, então, os métodos de pastejo. Qual será que é o melhor? Intermitente ou contínuo? Né? Alguns trabalhos, eles vêm mostrando que cada um dos métodos, eles possuem a sua vantagem relativa. A produção animal, ela pode ser satisfatória e semelhante em ambos os métodos de pastejo,
se houver a quantidade e a qualidade adequada de forragem. Esses dados que eu tenho aqui no slide, eles são da Embrapa, da Circular Técnico do BRS Estribo, onde eles observaram o acúmulo de forragem na lotação intermitente de 4.205 quilos por hectare de matéria seca na lotação intermitente e 3.780 quilos por hectare de matéria seca em lotação contínua com taxa variável. Já a carga animal, na lotação contínua, ficou entre 1.970 quilos de peso vivo por hectare e na intermitente 1.470 quilos de peso vivo por hectare. De acordo com os dados que eu peguei de algumas propriedades aqui da região, nesse ano passado, eles tiveram no manejo de contínuo em torno de 1.000 a 1.200 quilos de peso vivo por hectare. Já no intermitente, alcançou-se até 1.500 quilos de peso vivo por hectare. Passando então agora para os sistemas de produção, eu trouxe aqui para vocês uns exemplos de como a gente pode utilizar o capim-sudão nesses sistemas de produção. O primeiro é o consórcio. Como vocês podem ver na imagem, é o capim-sudão com trevo e cornichão, em consórcio com trevo e cornichão. Isso principalmente com o objetivo, então, de enriquecer a dieta dos bovinos, né, com uma fonte de proteína, além do ganho, né, no vazio. Esse vazio, após o verão, não vai ser tão pronunciado com o uso desse consórcio. Aqui, a rotação, como eu já havia falado lá no início, né, a rotação um ano capim-sudão, no outro ano soja, por exemplo. E a sucessão, onde a implantação do trevo no inverno, na transição do inverno para o verão, a implantação do sudão, e na transição do verão para o outono e inverno, a implantação de azevém ou aveia. Bom, de minha parte era isso. Agora eu passo a palavra, então, para o Lucas continuar. E depois, no final, então, a gente tira as dúvidas. Pode ser? Obrigado, Shirley, pelas considerações sobre o capim-sudão. Com certeza é de grande valia para essa cultura que vem se expandindo, tanto na região da fronteira oeste como em outras regiões. E agora o Lucas Silva ele vai falar um pouco sobre alguns resultados do experimento que a gente fez na Unipamp, algum dado que ele tenha para repassar. Também algum exemplo prático de propriedade e também análise econômica financeira. Lucas, contigo. Carlos, ouve bem? Sim. Bom, boa noite a todos, então. Vou iniciar a apresentação. Obrigado aos colegas. Está apresentando? Um minuto. Agora sim. Tá bem. Bom, como já fui devidamente apresentado pelo Carlos, eu sou o Lucas, também integrante do Grupo PET, e vou apresentar agora, e dar continuidade, relatando alguns resultados quanto ao experimento que a gente realizou na área experimental da Unipamp. Esse experimento que foi relacionado a diferentes épocas de semeadura do capim-sudão. Como é sabido por todos, né, a época de semeadura é uma característica que influi bastante no desempenho produtivo de uma pastagem, então, visando que o sudão tem uma amplitude muito grande da janela de semeadura, desde setembro até o mês de fevereiro, a gente buscou encontrar qual é a melhor época de implantação do sudão para melhor desempenho produtivo da pastagem.
Falando, então, um pouco sobre o experimento. O que foi o experimento? Como já foi relatado pelos colegas, mas só salientando, a cultivar que a gente utilizou foi a BRS Stribo. Essa é uma cultivar desenvolvida pela Embrapa, amplamente difundida na região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul e estado do Rio Grande do Sul em si, por conter boa resistência seca e bom aproveitamento no verão para o pastejo dos animais. Então, a gente optou por trabalhar com a Stribo no nosso experimento. Quanto ao delineamento experimental que a gente utilizou, foi o DBA, que é um delineamento de blocos ao acaso, onde a gente tinha 5 épocas, que são os nossos tratamentos: semeadura em setembro, em outubro, novembro, dezembro e janeiro, que são nossos tratamentos, e 4 repetições os blocos, então totalizando 20 parcelas. Quanto à densidade de semeadura utilizada, a gente trabalhou com 25 kg por hectare, que está dentro das recomendações técnicas para a cultura, que varia de 25 a 30. Então, utilizamos 25 quilos. A adubação de base utilizada foi 225 quilos por hectare de NPK na formulação 5-20-20, que é o que está disponível para utilização na área experimental da faculdade. Então, foi a que a gente optou por trabalhar e por conter recomendações técnicas em artigos científicos e para a cultura do sorgo no Manual de Adubação e Calagem para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Adubação de cobertura, então, pós-implantação. A gente trabalhou com a ureia, para fornecimento do N, né, 45%, com 100 kg por hectare, posteriormente ao corte. Então, a gente realizava o corte e fazia a aplicação de ureia. Quanto ao controle de altura, para a gente realizar as avaliações, simulando, então, o pastejo animal, a entrada, que seria o corte, o momento de corte, a 60 centímetros, e o rebaixamento a 30 centímetros. Isso, lembrando que são alturas médias, né? A gente coletava diferentes pontos, de modo que fosse 60 centímetros a média. Podia ser mais, podia ser menos, mas a prioridade era 60 centímetros. Seguindo a ordem das fotos ali, a primeira foto, que tem uma bandeja. Ali, para ilustrar, então, o processo que a gente fazia anteriormente à semeadura, onde a gente pesava as sementes, de modo que obtinha a quantidade exata para as diferentes linhas de cultivo, bem como o adubo, né, que eu relatei anteriormente. A segunda foto mostra, então, o pessoal do grupo realizando a abertura das linhas de cultivo. Eram 5 linhas de cultivo espaçadas em 30 centímetros cada. Então, a gente fazia a distribuição dessas sementes e do adubo incorporado anteriormente. A foto 3 demonstra, então, a distribuição uniforme das sementes dentro da linha de cultivo. E a foto 4 já, então, o sudão no processo de emergência, né, mais ou menos essa foto aqui, 7 dias depois do processo de semeadura, já se estabilizando. Passando adiante, então, mais uma sequência de fotos, então, só para ilustrar e exemplificar mais o experimento. A foto 1 ali demonstra, então, as irrigações periódicas que a gente realizava no nosso experimento. Irrigações principalmente depois do processo de semeadura, para ajudar no processo de germinação e emergência da cultura, e posteriormente a aplicação de ureia em cobertura, para não haver perdas de nitrogênio. Como a gente sabe, o nitrogênio é facilmente perdido para a atmosfera pela forma de volatilização. A foto 2 demonstra ali 3 épocas distintas já implantadas, uma época recém-implantada, com emergência há poucos dias, outra época mediana e outra época quase em altura de corte. A foto 3, onde está a Shirley, demonstra então os tratos culturais que a gente realizava. Dá para ver que entre as linhas de cultivo, nas entrelinhas, a gente fazia o manejo da capina para evitar problemas com plantas daninhas, né, um manejo mecânico. A foto 4 aqui demonstra já uma época de semeadura já em ponto de altura de corte. A foto 5 também, o pessoal já realizando o corte lá atrás e a avaliação da cultura em si, nas diferentes parcelas. E a foto 6 demonstra, então, o capim-sudão, que se a gente olhar nas linhas de bordadura, já passando da época, entre aspas, demonstrando inflorescência. Como que a gente realizava o corte dessas épocas, então? Para exemplificar. Como eram 5 linhas de semeadura, linhas de cultivo, a gente realizava a avaliação somente nas linhas centrais, para evitar o efeito de bordadura. De modo que as linhas das extremidades eram desconsideradas para avaliação,
E as linhas do centro ainda deixávamos meio metro, ou seja, 50 centímetros, para avaliar somente o centro e alocar essas amostras dentro de sacos de papéis identificados. Por isso, a gente fazia o corte exatamente preciso nas linhas do centro, e nas linhas laterais a gente só rebaixava para ficar um padrão de altura, por isso acelerou o processo nas bordaduras. Passando adiante, falando das avaliações que eram procedidas, então, no Sudão, começando pela foto ali. O material que a gente utilizava, o equipamento que a gente utilizava para fazer as avaliações era o stick, que é semelhante a uma régua utilizada para fazer o corte em diferentes alturas nas forragens, e com auxílio também de uma tesoura de tosquia de ovelhas, então, para facilitar o corte. Foto 2 também realizando o corte, onde as amostras eram alocadas em sacos de papéis identificados com época e bloco. Posteriormente a isso, a gente levava ao laboratório, como é mostrado na foto 3, para fazer a pesagem com a balança digital dessas amostras da massa verde, com auxílio de uma balança digital com 2 casas decimais, para posteriormente a gente transformar isso para matéria verde em quilogramas por hectare, saber quanto produziu de matéria verde. Uma outra foto. Posteriormente a isso, a matéria verde era colocada em estufas de circulação de ar forçado, permanecendo por 72 horas a temperatura de 65 graus, de modo que retirávamos toda a umidade para a obtenção da matéria seca, né? Que é outra avaliação, a gente pesava novamente, com auxílio da mesma balança, para saber a produtividade de matéria seca em quilos por hectare. Uma coisa que eu esqueci de relatar, mas agora que surgiu ali, antes do corte, a gente coletava 5 pontos de altura dentro da parcela, né, para a gente descobrir a altura média, que também é uma forma de avaliação, e para saber se estava no momento de corte ou não. Essa matéria seca da foto do centro, a gente realizava a separação folha e colmo, de modo para saber em porcentagem, posteriormente, depois que realizava a pesagem, qual a porcentagem de folha em relação ao colmo. Porque o que o animal aproveita no momento do passeio é a folha, né? O colmo não é tão aproveitado. O que ele utiliza como forma de alimentação é a folha. E quanto maior a porcentagem de folha em relação ao colmo, melhor é o desempenho produtivo da tua pastagem. Outra avaliação seria o número de cortes. Quanto uma época produziu, quanto de corte ela produziu, 6, 7, 8, enfim. Quanto maior a porcentagem, a quantidade de cortes, mais produtiva, mais bem manejada é a tua época. Passando então para resultados. Nós montamos aqui dois tipos de gráfico, um relacionado à matéria verde seca, que é o que interessa na produção de forragem, e a altura que a gente realizou o corte. Percebe-se na época 1, que é semeada em setembro, que a gente obteve 6 cortes. Antes de relatar as épocas, é preciso dizer que esse experimento ele não foi finalizado, infelizmente, em decorrência da pandemia, né? Não podemos realizar os cortes até o fim. Tanto é que a 5ª época a gente realizou somente um corte, a 4ª época 2, a 3ª época 3, a 2ª época 4 e a 1ª época 6. Mas já tem alguns resultados que a gente pode apresentar. Então, partindo para o gráfico 1 ali, de matéria verde seca. A gente tem que as produtividades de matéria verde foram bem elevadas e percebe-se que a matéria seca, em relação à matéria verde, é muito distinta, ou seja, a maior quantidade, a maior porção na pastagem é a água, não adianta, né? Então, por isso a gente tem que fazer a avaliação da matéria seca, que é o que comanda o ajuste de carga animal dentro de uma determinada área. Então, a gente tem de produção de matéria seca, em média, para os 6 cortes, de 1.268 quilos por hectare, e uma produção total, considerando 6 cortes, de 7.610 quilos por hectare. Para a matéria verde, uma produção média entre os cortes de 4.612 quilos por hectare, enquanto que uma produção total, considerando 6 cortes, de 27.670. Quanto à altura de corte, a gente manteve em 69 centímetros de altura média a realização dos cortes da primeira época. Quanto à 2ª época, mesmos gráficos, só que com cortes menores, como eu falei, foram só 4 cortes. Para a produção de matéria seca, a gente obteve 1.693 quilos por hectare de matéria seca produzida, em média,
e 6.772 quilos produzidos ao total nos 4 cortes. Quanto à matéria verde, 6.132 quilos por hectare de matéria verde em média e 24.528 quilos por hectare de massa verde ao total. Essa segunda época, mesmo com 4 cortes, foi superior à primeira, se a gente considerar a média, né, produzida de forragem, de matéria seca. E essa foi semeada em outubro. Só que um ponto aqui que a gente destaca no gráfico 2, aqui de altura, é que um dos cortes, o corte 3, que produziu maior massa de forragem, foi cortado com 98 centímetros, ou seja, fora do tempo, né? A gente não conseguiu cortar anteriormente a isso, por alguns motivos, então elevou. E aí a gente pode tirar a conclusão, então quanto maior a altura de corte, maior a produtividade, mas isso, na verdade, não é uma verdade, né? É uma inverdade. A gente tem que prezar pela qualidade da forragem, não pela quantidade, nesse caso aqui, em crescimento. Porque não quer dizer que ela esteja com quase 100 centímetros, com maior massa de forragem, que vai ter qualidade para consumo do animal. A gente tem que prezar para trabalhar com as alturas de corte recomendadas, entrada de 60 centímetros e 50. E é perceptível que o gráfico de altura acompanha, então, o gráfico de produtividade de massa verde seca. E como terceira época, eu trouxe só essas 3 épocas para demonstrar, mesmos gráficos, somente 3 cortes. Para a matéria seca produzida, 1.416 quilos de matéria seca em média, e ao total 4.249 quilos por hectare. Massa verde, 5.140 quilos de massa verde produzidos em média, e 15.422 quilos por hectare produzidos ao total. Também, de novo, chama a atenção que a altura de corte dos cortes acompanha o gráfico a produção de massa verde acompanha o gráfico de altura de corte. É bem semelhante. Essa altura média ficou em 71 centímetros. Então, o que eu chamo a atenção é que a altura, o controle da altura de uma pastagem é extremamente importante para te manejar uma pastagem, em vista que a altura demonstra o quanto de massa seca ou massa verde está produzindo essa forragem. Então, trabalhar com a altura é um dos principais métodos simples e que produtores não fazem, técnicos não fazem, para a gente manejar de melhor forma qualquer pastagem, independente seja o Sudão ou não. Passando para um segundo momento, então, acho que a gente não pode se deter somente a experimentos, né? A gente tem que buscar um exemplo de produção comercial, né, a nível de propriedade. E eu trouxe um exemplo que eu acompanhei e pedi permissão para os colegas para colocar, que foi na Fazenda Esperança, que é uma propriedade do município de Alegrete, onde eles trabalhavam com capim-sudão, trabalharam nesse último ano agrícola, de 2019 e 2020. A semeadura do sudão deles foi feita em outubro. Como primeiro momento aqui eu trago uns custos de implantação, é importante a gente trabalhar com custos, quanto custa implantar o capim-sudão, né, a nível de propriedade. Foram 4 operações que foram realizadas, dessas operações, o processo de dessecação pré-plantio, a semeadura com adubação de base e 2 operações de aplicação de ureia em cobertura. Isso totalizando em média R$ 25 por hectare, cada operação, dando um total de R$ 100 por hectare. Foi utilizado 3 litros de glifosato por hectare para fazer a dessecação, ao preço de R$ 50 por hectare, mais 1 litro de 2,4-D nem mistura de tanque, a R$ 14,35 por hectare. Quanto à densidade de semeadura, foi um pouquinho maior, foi 30 quilos que eles utilizaram, totalizando R$ 93 por hectare. Utilizaram 160 quilogramas de ureia em cobertura, totalizando R$ 256, e 150 quilos de adubo Top Phos, que é um adubo da Timac, ao preço de R$ 315 por hectare. Totalizando, então, o custo por hectare de implantação da pastagem de R$ 832,35. Então. Lembrando que esses custos aqui da tonelada dos adubos e da ureia era para a época, né, de implantação. Como há uma grande flutuação de preço, pode ser que hoje encontre outros. A área total trabalhada do capim-sudão na propriedade foi de 50 hectares. Então, multiplicando esse custo por hectare para os 50, a gente tem um custo total de pastagem de R$ 41.617,50 e um custo com suplementação, porque além da forragem ele suplementava com sal mineral, de R$ 13.860. Então, o custo total de produção desses animais que permaneceram nessas áreas de Sudão de R$ 55.477
1,50. Como se deu o manejo, então, da propriedade? A cultivar utilizada foi diferente da nossa, foi uma cultivar da Agronorte, a NSF 320, mas com recomendações técnicas bem semelhantes a estribo. Densidade de semeadura, como eu falei, foi 30 kg por hectare, um pouco superior. Adubação de base de 150 kg por hectare de adubo topfós, de formulação NPK, mais o cálcio, mais o enxofre, mais o zinco e mais o boro. Formulação 5, 12, 8, 12 e 12. Adubação de cobertura. Foi utilizado 160 kg de ureia, de modo que parcelado e fracionado em 2 aplicações de 80 kg por hectare. Eles buscavam aplicar essa ureia em cobertura anteriormente a uma chuva para otimização, então, da efetividade da ureia, mas como a gente sabe que foi um ano de estiagem, não foi possível fazer esse manejo que foi projetado, como foi projetado, né, de acordo com como foi. A categoria animal trabalhada dentro da área de Sudão foi novilhos macho de 24 meses, bois, para posterior venda para frigoríficos da região. A carga animal trabalhada foi de 1.200 kg por hectare, se a gente trazer isso para unidades animais de 450 kg, dá em torno de 3,1 unidades animais. A lotação foi de 150 cabeças na área total de 50 hectares. E o controle de altura foi diferente do nosso. Foi de 50 centímetros de entrada e saída com 20 centímetros, de modo que mantivesse uma altura de resíduo para entrar esses animais, no momento de sair dos animais para posterior rebrote da pastagem. Como que foi o uso? O projetado, né? Foi 4 piquetes de 10 hectares aproximadamente, mais 2 piquetes de 5 hectares, totalizando 50 hectares ao total. Esse projeto com o Sudão faz parte de um projeto maior, que é o Lavoura de Carne da DSM Tortuga, do Eduardo Madruga. E o projetado era os animais permanecerem 7 dias em cada piquete e indo rotacionando de modo que ao chegar no último piquete, o primeiro já estivesse receptivo aos animais novamente com 50 centímetros em média. Não aconteceu porque houve estiagem, não ocorreu como planejado, e esses animais tiveram que ir em alguns momentos para campo nativo melhorado. Agora eu trago aqui uma análise econômica financeira, né, para a gente falar um pouco em números do que obteve com esse Sudão na Esperança. Lembrando que eu falei que eram 150 cabeças dentro dessa área, o ganho médio diário, segundo informado pelo gerente da propriedade, foi de 833 quilogramas por dia, gramas por dia, 0,833 quilogramas por dia, dando um total produzido de 124,95 quilos ao dia. Esses mesmos 124,95 vezes os 120 dias, que foi o período útil de utilização desse Sudão, dá um total de carne produzido de 14.994 quilos de peso vivo. Esses 14.994 vezes o preço de venda da época de comercialização dão um lucro bruto de 101.959,20. Porque a gente tem que considerar só o período que for para calcular esses custos, que foi de utilização da pastagem. Excluso os custos de produção, que é 55.477, a gente tem um lucro líquido que realmente sobrou na propriedade para o gestor, enfim, de 46.481,50. Se a gente dividir pelos 50 hectares, a gente tem um lucro por hectare de R$ 929,64. Lembrando que já estão exclusos os custos, né? Outra tabela para a gente demonstrar lucratividade e rentabilidade. Quantidade ali, a quantidade de carne produzida, os 14.994, preço de venda 6,80, a receita total, então, de 101.959,20. Os dois custos que eu falei anteriormente, dá o lucro líquido, que eu mencionei, de 46.481, e a lucratividade, então, a lucratividade a gente calcula de modo que o lucro líquido seja dividido pela receita total, multiplicado por 100 para ser expresso em porcentagem, dá 45,6% de lucratividade. E de rentabilidade, que é o lucro líquido dividido por o custo total, de 83,78%, ou seja, foi altamente rentável, mesmo não tendo todo o seu desempenho produtivo durante o ciclo. Como nem tudo foi muito bom, né? Nem tudo é bom, a gente tem que encarar as dificuldades também que a pastagem apresenta. Eu perguntei para o gerente, que é o Paulo Roberto Costa, estudante de zootecnia, gerente da propriedade, qual era a principal dificuldade que ele encontrou com o capim-sudão durante o ano, né?
E ele salienta que, sem dúvida, a maior dificuldade encontrada foi a estiagem. Isso para todos, né, que atingiu toda a produção agrícola no período 2019-2020, prejudicando as aplicações de ureia, que eram projetadas para uma produção ideal, e foram, então, prejudicadas, né. Então, foi esse o principal problema que ele encontrou, e tanto é que eles, hoje em dia, não querem mais utilizar o Sudão pela incerteza na estiagem, né. Então, é um grande problema que acomete a nossa produção. Eles optaram por implantar, então, uma pastagem perene, de uso no estival, né, no verão. Então, não vão mais utilizar o Sudão somente em algum caso específico, mas não querem optar. E as imagens meramente ilustrativas para mostrar os animais, os bois passejando dentro de cada área. De minha parte, era isso, Carlos. Agora, acho que dúvidas, né? Obrigado, Lucas, pelo excelente palestra, falando sobre o experimento e também trazendo esse exemplo prático para nós, que isso é muito importante. Então, agradeço os 3 colegas do grupo aí que se disponibilizaram em trazer esse material para nós. Muito obrigado por vocês terem feito isso.